Boa noite, querida Lara. Boa noite a todos. Tudo bem, Lara? Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que estão aqui conosco, né? Uma alegria a gente estar aqui fazendo o Evangelho no Lar juntos. Sejam muito Graças a bem-vindos, Deus. né? É verdade. E vamos começar dando boa noite, Lara? Vamos Vamos lá. hoje já. Vamos do boa noite. A primeiro, boa noite é da Lara, boa noite e que Jesus nos abençoe. Claro, boa noite a todos aqui de Juiz de Fora. O Jair, meu marido, também, boa noite a todos. O Jefferson de Guarujá, não é isso, Lara? Guarujá, isso mesmo. Guarujá, meu amigo da Lara, boa noite a todos. Cleide de Barbacena, né, Lara? É Boa isso, noite a minha mãe. todos. Mãezinha. Boa noite a todos, uma noite de paz. Anice Duque, daqui de Juiz de Fora, querida do meu coração, boa noite, que Jesus nos envolva com seu manto de amor. É isso mesmo, Anice. E aí, meus queridos, nós estamos aqui, graças a Deus, mais uma terça-feira, com o nosso Evangelho no Lar. Vamos iniciar, como toda terça-feira, às 18h30. Convidamos vocês que, por favor, está faltando só 45 inscrições para chegar às 1.000 inscrições, e a gente fica implorando as pessoas, por favor, se você já é inscrito, pede para o seu filho, para o seu marido, para o seu vizinho, para a sua mãe, pede, gente, pede. Isso é uma forma muito boa de divulgar a mensagem do bem, né? E nós vamos também falar do que, assim, da água. Não podemos esquecer daquele copinho ou garrafinha de água para ficar ao nosso lado. Por quê? Porque naquele momento da fluidificação da água, que nós recebemos também o passe, essa água vai nos servir de remédio para o corpo e para o espírito, assim como para todos os que usarem dessa água, nossos familiares também, né? E nós vamos para a nossa prece inicial, né, Lara? Antes disso, só vou lembrar que Lara vai falar hoje, gente, do capítulo 1, o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a instrução dos espíritos à nova era. Lindíssimo esse texto. É um texto lindíssimo. Então, nós vamos fazer uma prece e nós sabemos da necessidade que o mundo está de paz. Então, nós vamos começar a nossa prece e terminar com a oração de São Francisco pedindo paz, tá bem? Então, para isso, eu vou convidar a vocês, como sempre, que fechem os olhos se acharem que devem. Relaxem o corpo, o ombro. E vamos dizer, Senhor Jesus, aqui estamos nós, unidos em seu nome, em vibrações e pensamentos, para mais uma oportunidade de aprendizado do seu Evangelho, com a finalidade de evolução constante e infinita, assim como também com o objetivo de receber suas bênçãos nessa noite. Esperamos tanto por isso, sempre para chegar à terça-feira e recebemos a sua bênção, Senhor. Abençoa, portanto, a todos nós, assim como a todos que vierem assistir posteriormente o Evangelho, assim como os nossos familiares e aqueles que precisarem da sua bênção. Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que possamos levar o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. E onde houver trevas, que levemos a luz. Mestre, fazei que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que sermos amados. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Lara, chegou mais uma amiga nossa aqui, Patrícia Musi. Boa noite, queridonas. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda sempre. Agora, Lara, a palavra é sua, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Lara, você está sem microfone.
Microfone é meu obsessor. Igual eu. Se eu desligar, já era, não lembro de jeito nenhum de ligar ele novamente. É o ao vivo, não tem jeito. Vamos lá, então. A parte da instrução. Oi? Nada, está funcionando. Oi, Sandra, está escutando? Estou escutando. Pessoal, alguém me dá um oi aí? Eu não sei se é a minha internet ou a internet da Sandra que está... voltou ao normal. Voltou. Vamos lá, então. Então, instruções dos espíritos, a nova era, a mensagem, um espírito israelita, né? Mulhouse, 1861, né? Então, esse espírito vai nos dizer assim, vamos lá. Deus é único e Moisés, o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. Então, aí a gente já vê a missão, né, do povo hebreu. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação, através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Isso é muito interessante, né, gente? Para quem não está familiarizado, os hebreus passaram a ser chamados de judeus, né? Então, os judeus são o povo hebreu, né? Os mandamentos de Deus, e a gente vê a perseguição aos hebreus, aos judeus, desde sempre, né? Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. Vamos lembrar que este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Não vim destruir a lei. Jesus sempre falou, não vim destruir a lei. Né? Jesus não chegou aqui e falou assim, os 10 mandamentos não valem de nada. Não falou nada disso. Os 10 mandamentos continuam valendo. Né? É uma síntese da lei de Deus. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. A gente lembra, gente, que na época de Moisés, né, Moisés, além dos 10 mandamentos, ele foi obrigado ali a colocar uma série de leis às quais ele deu caráter divino por conta da truculência daquele povo, né? Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências estava muito atrasada em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Por isso a necessidade dos sacrifícios, né, daqueles rituais todos. Necessitavam de uma representação semimaterial, como aqui então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Às vezes a gente tem a necessidade de ser tocado, chacoalhado aí, né, por algumas situações para que a gente acorde. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã que deve a moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo.
e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Então, Jesus, né, ele veio fazer o quê? Dar cumprimento à lei, mas estender o sentido da lei, né, incluindo nela as noções de fraternidade, de amor, de caridade, né, de respeito ao próximo. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Aqui, gente, a gente percebe que Kardec, olha, traz desde Moisés a primeira revelação, passa pelo advento do Cristo, que é a segunda revelação, os seus ensinamentos, e vem para a terceira revelação, que é a doutrina espírita, ou seja, esta comunicação com o plano espiritual, essa certeza da imortalidade do nosso espírito, da nossa alma, né? Que a vida continua. E esse espírito israelita vai falar assim: são chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. O tempo inteiro nós somos chamados a despertar, porque os tempos chegados são agora. Desde a doutrina espírita, a gente está vivendo aí um momento de renovação sem precedente. Então, nós somos lembrados que os tempos são chegados, a hora de agir é agora, a hora da gente providenciar o nosso aprimoramento moral é agora. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Quem traz a ideia de liberdade é o Cristo. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas, né? Muito ingênuo quem acha aí que enxerga todo esse pandemônio no mundo aí, todo esse chacoalhar aí que a gente está vendo social, são as lutas necessárias, né? Não porque elas necessitam para chegar ao amadurecimento de agitações e discussões a fim de atraírem a atenção das massas. Então, a luta é necessária para quê? Justamente para que nesse embate de ideias surja a verdade, né? Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então, gente, não tenhamos ilusão. Os tempos são chegados. Ou nós nos melhoramos agora, ou, pela misericórdia do Pai, nós seremos convidados a partir para uma outra casa planetária, porque a renovação se faz necessária no planeta Terra. E aqui ficarão só espíritos bons? Não. Ficarão aqueles comprometidos com o próprio aprimoramento e com um pensamento voltado para o bem. Né, Sandra? É verdade, Lara. Cada vez mais que se aproxima esse final, né, dessa transição planetária, mais as coisas, é impressionante como as coisas, eu usei uma expressão esses dias numa palestra, berram, os fatos estão gritando, né? Não tem jeito de falar, mas eu não notei, eu não sabia, todo mundo sabe, todo mundo nota, né? É isso mesmo, meus queridos. E agora, depois dessa explanação lindíssima que desperta em nós uma série de sentimentos bons, né? E responsável também, né? Precisamos de ter responsabilidade com os nossos atos, palavras, omissões, com a nossa, cada minuto dessa encarnação que nós imploramos para estar aqui, nós não podemos esquecer disso, né? Então, a responsabilidade é muito grande. E depois disso tudo, nós vamos, então, fazer aquela prece, aquela vibração, né, desse terça-feira à noite, que nos relaxa tanto, que acalma os nossos corações, que
abençoa o ambiente onde estamos, os nossos lares, que fluidifica essa água que está ao nosso lado, e esse passe tão gostoso que a gente recebe para dormir melhor, né? E eu, mais uma vez, convido a vocês, se acharem que deve, eu gosto muito de fechar os olhos para me desligar do ambiente físico onde eu estou. Fechamos os olhos para dizer ao nosso Pai, mais uma vez, e sempre, Pai, não nos cansamos de agradecer por tantas maravilhas que são derramadas sobre todos nós e nossas famílias. Por maiores que sejam os desafios e as provações, maior ainda é a nossa certeza de que é um Deus que nos ama, que nunca, jamais nos desampara e que faz com que as nossas lutas estejam cada vez mais perto do fim. Especialmente hoje, agradecemos por nos fortalecer por toda a semana que passou, reconhecendo a importância e o sentido de tudo o que nos aconteceu de bom e de ruim nas nossas vidas. Pedimos que cuide de cada um de nós, que nos abençoe e que os anjos do céu sejam os nossos escudos e a nossa condução. Ampara-nos, Senhor, nos nossos momentos de fragilidade, de doença, de tristeza, de perda de entes queridos, enfim, nos momentos de nossas provações. Que todos que estão presentes aqui neste Evangelho no Lar, assim como todos que trazemos na nossa tela mental e em nossos corações, possam receber as bênçãos necessárias para o refazimento físico e espiritual. Que essas águas que estão ao nosso lado possam receber os fluidos necessários para nos servirem de remédio para o corpo e para o espírito. Vamos pedir de modo muito especial, como sempre, para os nossos irmãos que se encontram em hospitais, em leitos de dor, em asilos de toda espécie, recebendo proteção, amparo, segurança, aos desencarnados, e que Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, possa ampará-los a todos com o seu amor. Enfim, Senhor, Pai misericordioso e bom, gratidão por termos escolhido estar aqui, quando poderíamos estar em qualquer outro lugar. Este é um sinal da nossa vontade de melhorar e evoluir sempre. E que o amor se faça em nós num momento tão difícil, que a dor desapareça de nós todos, que a saúde e a paz se estabeleçam em nós, que a paz venha do alto, que o amor venha de dentro e que a luz esteja ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus. Lara querida, nossas águas estão fluidificadas, nós estamos recebendo passos maravilhosos de acordo com as nossas necessidades individuais. E agora, a Lara vai fazer a nossa prece final, né, Lara? Para nós fecharmos com chave de ouro o nosso evangelho dessa terça-feira. Pois é, gente, olha, a gente está realmente precisando se pacificar, né? Para que a gente possa se fazer instrumento de paz, né? Como a Sandra bem leu essa belíssima oração, né, de São Francisco, e a gente precisa realmente se pacificar, porque a gente não pode só amar a paz, a gente tem que trabalhar pela paz, principalmente dentro de nós mesmos. Então, eu vou deixar como oração para nós uma pequena e singela oração de Emmanuel no livro Migalha, Prece da Paz. E Emmanuel vai nos dizer: Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreender-nos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que lindo, Lara. Que delícia ouvir isso. A gente fica com o coraçãozinho em paz, não é isso? É verdade. Meus queridos,
Muito obrigada. Aqui é a Maria da Paz chegou. Chegou não, ela já devia estar aqui com a gente. Maria da Paz toda semana está aqui. Maria da Paz, obrigado pelos ensinamentos de hoje, nosso evangelho, no nosso lar. É nosso mesmo, né, Maria da Paz? Obrigado pela companhia de você, tá bom? E a todos que estão aqui presentes, gratidão, gratidão, gratidão. A presença de vocês é muito importante. E, de novo, não se esqueçam de se inscrever. Se já se inscreveu, gente, pede para todo mundo que você puder. Só falta 45 para atingir os 1000. Isso é 43, muito importante. Sandra. 43 agora? 43. Ai, que lindo, que bom. Hoje era 45 mais cedo, que delícia, que bom. Gente, ajuda. O Jefferson está aí bem longe da gente, ajuda aí, viu, Jefferson? Quem mais? Patrícia, ajuda aí também, Patrícia. E todo mundo mais, gente. Vamos lutar juntos, né? Muito obrigada, Larissandra, obrigada a todos. Até o próximo Evangelho. Sim, Jefferson, até o próximo. E ajuda a gente aí. Pega Guarulhos inteiro. Como que chama lá? A cidade do Jefferson, Lara? Guarujá. Guarujá. Pega Guarujá inteira aí, Jefferson. Vamos pegar esse pessoal da praia aí, vamos botar todo mundo para se inscrever no canal. Meus queridos, até a próxima semana. Que tenhamos uma semana de paz, de força, de luz, de saúde, né? Tão importante isso, né? E que estejamos juntos aqui na próxima terça-feira, né, Lara? É isso mesmo. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima terça, se Deus quiser. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, Lara. Tchau, gente. Boa noite.